Bom dia, sábado, 11 de outubro de 1925. Bom, várias pessoas me perguntando, então já vou responder para todo mundo. Bom, hipoteticamente, a gente sabe que é verdade, mas a gente tem que falar que hipoteticamente, o CERN teria aberto um portal para outras dimensões. Bom, já há um ano atrás, aproximadamente, ou até um pouco mais de um ano atrás, uma mulher, se não me engano, eu não tenho certeza na verdade, mas um funcionário do CERN teria feito um comentário para um grupo de pessoas externas e pesquisadores de que eles tinham conseguido abrir portais de comunicação com outros planos existenciais, outras dimensões e outros universos, além da nossa constante tempo e espaço, furando a barreira de frequência, o domo, aquela história toda, tá? Então essa informação é de 2023 ou 24, eu não tenho certeza. Pois bem, aí nunca mais falou no assunto. O que vocês têm que entender é o seguinte: quando você liga o colisor de hadrons do CERN, os últimos trabalhos deles estavam sendo com 13.8, 14.2 terabytes de potência, o que é um absurdo, tá? Para quem não sabe, já é terabytes de potência. Estamos falando praticamente a geração de energia do Sol, em alguns aspectos. Então eles realmente rompem a constante tempo e espaço da nossa dimensão para outras dimensões, certo? E com a tecnologia secreta eles estão abrindo muitas rotas de fuga aí quando acontecer, as coisas vêm pela frente. Por isso que eles estão construindo um segundo CERN no entorno desse, com 97 ou quase 100 km de diâmetro, o túnel do acelerador. Esse atual, que está em operação, tem 27 km de anel do acelerador. Pois bem, então vamos aos fatos. Recentemente, já está uns 3 dias, acredito, acho que lá pela quarta ou terça-feira, eu vi uma matéria, alguém me mandou no Instagram, de que uma pessoa que é do meio conhecido, que trabalhou para o projeto Stargate norte-americano, que ele é um projetor remoto. São pessoas que se projetam no corpo astral, no corpo mental, fora do corpo e vão para outras realidades. Eles teriam identificado que o 3i Atlas possui uma tripulação de reptilianos da constelação de Draco. Ok, informação passada. Recentemente, essa mesma pessoa, que eu não lembro o nome dele agora, hoje de manhã recebi de novo outra mensagem, no mesmo sentido, que ele mais uns 2 projetores remotos, ligados a MK Ultra, a Stargate e outros projetos secretos, teriam confirmado que o CERN de fato fez contato com reptilianos dentro da nave 3i Atlas e que também está ligada ao Schwaun e às mais de 750 naves que estão em rota de aproximação, além das outras que já foram identificadas em 2023, que chegariam até 2030. Pois bem, isso tem a ver com a Agenda 2030, certo? Mas nós estamos falando em especulação, certo? Só unindo as pontas para a gente ir montando esse negócio aí. Pois bem, segundo esse projetor remoto, a informação que ele recebeu é que esses reptilianos estão vindo para fazer a colheita. A gente já vem falando de colheita há muitos anos, tá? Em 2018, 2015 já falava em colheita, mas aí a gente começou a falar em colheita de uma forma muito mais aberta, 2020, 21, 22, se não me falha a memória. Então o que é a colheita? Os reptilianos, os draconianos, irão fazer a abdução e arrebatamento de todos aqueles seres humanos, sejam bots ou não bots, que estão com uma frequência correspondente a deles, uma frequência baixa, uma frequência que não corresponde à consciência do Cristo cósmico, uma consciência que não corresponde ao do fazer o bem ao próximo. Então isso inclui dependentes químicos, narcotraficantes, pessoas com tendências a foder o próximo e por aí vai, né? Então não sobrou quase ninguém nesse planeta. Então a colheita deles é basicamente essa. Aí outra pessoa, se não me engano foi um desses projetores remotos, comentou que eles estão vindo pelas sementes estelares. Então aí o pessoal entrou em pânico e começou a me escrever. Bom,
A maior parte dessas sementes estelares entrou nessa viagem da maionese, do gratiluz, substâncias alotrópicas, substâncias que promovem supostamente projeção para outros níveis e por aí vai, tal. Algumas são reais, outras não são. Então, conclusão, uma grande parte dos gratiluz, uma grande parte das pessoas espiritualizadas, místicas, que acham que espiritualidade é uma zona, é uma coisa não séria, que não respeitam a hierarquia espiritual, não respeitam o orixá, não respeitam os mais ascensionados, fazem uma zona geral, se enquadram no padrão cognitivo da colheita reptiliana. Então, eu já vinha comentando que o índice está caindo cada vez mais de resgate. Atualmente nós estamos com 1,83% e caindo de arrebatamento positivo da humanidade planetária. Então, essa colheita que esse projetor remoto colocou faz menção direto a uma grande parte da população, hoje dividida em guerras, em questões políticas, em ideologias religiosas, ideologias políticas, ideologias em todos os níveis, que são fanáticas e que não têm discernimento, que não têm respeito pelo outro, não respeitam as opiniões opostas e basicamente a falta de, a palavra seria tolerância. Então essas pessoas intolerantes que estão exacerbadas na sua crença, achando que a sua crença é a melhor de todas, estão diretamente envolvidas na manipulação das narrativas dos dirigentes globais e, consequentemente, dos Dracos. Então eles estão dentro da colheita dos Dracos. Se o 3 e Atlas vem ou não fazer a colheita é outra história. Só estou repetindo a narrativa que foi passada no Instagram esses dias e as pessoas estão apavoradas. Então, eu sempre falei e volto a repetir, faça a sua parte interna, faça a sua reforma íntima interna, medite, faça os protocolos e se preserve. O que é de cada um será. Quem plantou vai colher, positivo ou negativo. Vai ser arrebatado por seres de luz ou seres trevosos, são as escolhas que cada um fez, não há o que você vai fazer. Acabou o tempo para, eu não sabia, acabou. Então agora a coisa daqui em diante cada um colhe o que plantou, isso é universal. Então é só para a gente entender que esse conceito de colheita que está sendo colocado aí, ele pode até ser real, gente, só não atribuo isso ao 3i Atlas como estou colocando. Existe uma frota imperial draconiana no sistema solar há muito tempo, ela sempre esteve aqui, orbitando o sistema de Kuiper, Orts e basicamente uma grande parte dela nos anéis de Saturno. Então, a presença dessas naves sempre esteve no sistema solar, não é de agora, tá? Só que agora com o 3 e Atlas está todo mundo fazendo novas narrativas e especificamente narrativas de medo, aquela coisa toda. Eu não entro nessa narrativa e espero que vocês também não entrem nessa energia. Mas só estou colocando a explicação para vocês terem uma noção do que está sendo plasmado e vai ser a narrativa, de agora em diante, de várias facções sobre a colheita por parte dos draconianos, que supostamente são os habitantes da 3IA. Eu não tenho certeza. Já sondei o 3IA, tem mais estruturas robóticas lá dentro do que seres sencientes. Tem seres sencientes? Tem, mas eu não posso dizer que sejam 100% reptilianos. Eu percebi robóticos, Borgs, reptilianos e outros seres que estariam numa frequência insectoide, tá? De qualquer forma, é indiferente para nós. O importante para nós é nosso crescimento, nosso desdobramento cognitivo de uma forma harmônica, de uma forma em que a gente realmente faça o nosso melhor possível para a nossa evolução, nosso crescimento, etc. Algumas pessoas hoje estavam comentando do que eu falei, né? Então, assim, vocês sabem que a gente tem um monte de narrativas hoje no mundo sobre o 3 e Atlas, sobre o Shao, sobre a colheita. Temos diversas narrativas sobre o CERN, que não é de hoje. Então, a teoria da conspiração é a que mais chama likes no YouTuber e dá dinheiro para esse pessoal, esses influencers. Então, a questão é que
muitas informações que são prestadas, elas não têm um cunho de base, uma base, né? Então, por isso que eu comentei hoje, na teoria, na suposição, pela energia lá de 13.7, 14.2 terabytes que o CERN ativa, abre-se uma fenda dimensional entre nossa constante tempo e espaço com outra constante tempo e espaço em outro plano. Mas isso, na verdade, é uma teoria porque, oficialmente, não se passa nenhuma informação do que realmente acontece dentro do CERN, a não ser um acelerador de partículas que gera uma colisão. Então ele é chamado de colisor de hadrons, né? Não é apenas um acelerador. A função dele é fazer com que hadrons, subpartículas atômicas, colidam, e essa colisão gera energia, e essa energia gera matéria estranha, matéria anormal, tá? Então ali dá para identificar alguns subpartículas, algo de matéria escura, energia escura, neutrinos, etc, etc, conforme a energia usada. Então, muitos especialistas já deram explicações bem dentro da física tradicional do que é feito ali, né? A tentativa de obter novas partículas, novas estruturas da matéria bariônica, mas os teóricos da conspiração sempre falam que estão abrindo portais aqui, ali e tal. Então o que acaba acontecendo? Não existe uma evidência real, científica, de que o CERN esteja abrindo um portal. Agora, quando a gente começa a avaliar a questão da energia equivalente a uma estrela que está sendo gerada ali, e de essa energia vai para onde? O que é feito com essa energia? Nós sabemos que uma energia, tá, acaba vibrando moléculas, átomos. E isso abre uma frequência para outro multiverso segundo os conceitos da teoria das supercordas. Então, na teoria, o CERN está abrindo, sim, um portal para outros planos, embora isso não seja divulgado oficialmente. No entanto, um funcionário do CERN, eu creio que foi ano passado, ou retrasado, não recordo agora, fez um comentário numa reportagem de que o CERN estaria abrindo portais para outras realidades, além da nossa constante tempo e espaço. Ok, aí a teoria da conspiração começou a falar em cima, tal. Bom, então esse é um assunto. Então, o assunto que veio já desde quarta-feira passada, supostamente os projetores remotos do projeto Stargate, do MK Ultra e de outros movimentos de projetos secretos do governo americano e talvez até de outros, comentaram também que o CERN abre portais e comentaram que em projeção remota acederam ao 13 Atlas e ali existem seres reptilianos, Dracos. Então, supostamente, se são Dracos, vem da constelação de Draco. Essa é a questão. E aí começou a se fazer um monte de comentários, e essa pessoa, que eu não recordo o nome, que é do Stargate, ele comentou que esses caras estão aqui vindo fazer o resgate não, a colheita das sementes estelares. Então isso vai gerar muito pânico, essa narrativa, vai deixar as pessoas perturbadas, porque ao linkar reptilianos, draconianos, com sementes estelares e colheita, a coisa fica subjetivamente um pouquinho complicada, né? Então, qual que é a frequência dos Dracos? Não é uma frequência crística. Então aqui vem nosso problema. Esses seres não têm uma frequência crística. Não quer dizer que sejam negativos, que sejam maus. Não, mas eles têm uma frequência cognitiva mercantilista, escravagista, lógica demais e dogmática. Então, no conceito da colheita, que foi já abordado por vários canalizadores, por várias pessoas e entidades, já não é de hoje, eu também venho falando sobre isso, a colheita basicamente é a abdução, né, de todas aquelas pessoas que estão num baixo gradiente de consciência. Infelizmente, hoje no planeta Terra, uma grande maioria se encontra num baixo nível de consciência devido à matriz de controle, às narrativas governamentais, às narrativas dos próprios influenciadores que geram medo, pânico para ganhar like. Então, o que nós temos hoje são várias narrativas de
Terceira Guerra Mundial, narrativas de fim do mundo, narrativas que Herculano vai destruir com a gente, as narrativas dos bunkers, dos milionários que vão se esconder de alguma catástrofe vem pela frente, temos a narrativa do flash solar, ou seja, só desgraça. Aí vem aquela questão, quem é que está apresentando uma narrativa de amor incondicional, uma narrativa de Jesus, do Chico Xavier, do Sai Baba, do Yogananda, uma narrativa que fale sobre nosso crescimento interno, nosso processo interno de despertar de consciência? Quase ninguém. Vocês percebem? Então, o que ocorre? As pessoas prometem, não, o comandante Astar vai vir com o comando estelar fazer um resgate. Ok, mas você tem energia, frequência, vibração para ser resgatado? Percebe? Então, o meu foco é ajudar vocês a buscar esse processo interno de vocês através de uma meditação, de um yoga, de um tai chi chuan, de um qigong, da arometria, por exemplo, dos protocolos que eu vou liberando, como a gente vai ter agora dia 15, um protocolo do DAC, que é justamente para remover os hologramas da chamatrina de sofrimento, de fanatismo religioso, etc, etc, etc. Eu estou escrevendo sobre o DAC também no livro do Mika. Então, eu foco no trabalho que vocês podem fazer para crescer. E não simplesmente colocar as narrativas de desgraça e ficar chupando o dedo. A desgraça existe para quem vibra nela. Entende? Então, aqui vem o nosso grande problema. Enquanto a gente se conecta a essas narrativas, sejam reais ou não, não interessa, a nossa frequência entra em ressonância com essa narrativa e alguma coisa vai dar de rebarba na gente. Quando você foca numa narrativa interna, de paz, de transmutação, de meditação, de sair do lodo, a gente transcende para outro plano. Então aí, o teu padrão vibratório chama a atenção de Yogananda, de um El Morya, de um Jalku, de um Saint Germain, de uma Portia, de uma Lady Rovena, uma Kuan Yin, de um Pena Branca, de um Cobra Coral, entende? Então você vai conectando com entidades e seres que estão numa outra frequência superior, uma frequência ascensional. Então a questão aqui é simplesmente não entrar nas narrativas que falam só de desgraça, porque você acaba se afundando nessa frequência, né? E a gente não percebe. E percebam, gente, não estou dizendo que a gente é ruim por isso, não. Você, por exemplo, tu tá aqui, estamos batendo papo, e aí imagina, começa a falar, não, é que amanhã vai ter uma guerra, que amanhã é isso, não sei o quê, porra, eu tô jogando uma informação que vocês vão ouvir, vocês vão baixar a frequência. Então esse é o nosso problema, que às vezes não é por maldade. A gente ouve uma coisa, e essa coisa pode não ser legal, e ela vai pegar no quê? Vai reverberar em algum aspecto da nossa ancestralidade atômica molecular ancestral de família. Vamos supor o seguinte, vamos supor que alguém aqui teve um avô que participou da Segunda Guerra Mundial e veio refugiado para cá, que no sul do Brasil é muito comum, a gauchados, catarinenses, a maior parte já teve avô que fugiu da Segunda Guerra Mundial. Então o que acontece? Tu tá curtindo tua vida, não sei o quê, e você escuta uma informação que tem um gatilho que vai ativar um aspecto do teu avô em você, pelo entrelaçamento quântico de ancestralidade familiar. Você não percebe. E essa informação puxa você para baixo. Aí quando você vai dormir, você sonha com uma coisa estranha, um pesadelo, algo que não é teu, mas é do quê? Da narrativa que despertou um gatilho no teu DNA. Percebe? A mesma coisa quando a gente pega todos os nossos, infelizmente, mas é uma realidade, todo o pessoal que é afrodescendente ou indígena descendente, aqui de todos os índios do Brasil, com a questão da escravidão e todo o processo colonial, todo o processo de massacre dos jesuítas para obrigar os índios e os negros da África a serem católicos. Tá. Aí você de repente vê um comercial, vê um filme, por exemplo, sobre escravidão, alguma coisa assim, isso para você não diz nada, mas ele ativou um mecanismo, um gatilho, chave de sofrimento de um bisavô, tataravô, que foi escravo, seja negro ou índio, não importa. Então, essa é a questão das narrativas, gente. As narrativas, elas estão sendo projetadas pelos influenciadores, que são umas amebas, esses gratiluz, sem entender. Eu já estou com discussão de gatos aqui, né? Porque está todo mundo do meu lado aqui.
Então o que acaba? Fala, Safi, deixa eu trabalhar. Então, tudo isso é proposital, justamente por quê? Porque eles jogam essas narrativas para afetar a nossa linha de ancestralidade, no sofrimento, na fome, na raiva, na escravidão, nas torturas, entende? Eles fazem propositalmente. Então a gente não se dá conta, e isso entra em nosso campo sem a gente perceber, tá? Então, esse é o grande momento agora para todos nós, que a gente deve começar a fazer uma seleção muito rigorosa sobre os influenciadores que vêm divulgar coisas. Por exemplo, eu não vou dar nome, que é antiético, né? Mas o cara podia fazer um trabalho tão legal, ele só vem falar do 3D, só desgraça, vamos ser invadidos, não sei o que, a desgraça vem. Gente, por que a gente tem que pensar que uma nave vem aqui para invadir a gente? Por que a gente não pode pensar que uma nave vem aqui para querer ajudar a gente? E por que todo mundo, não, a nave vem, a Draconino vai matar, vai sequestrar, não sei o quê? Já pensou que poderia ser uma nave de Sananda? De Maitreya? Vindo aqui para ajudar a gente no nosso processo pessoal? Percebe? Por que sempre tem que ser algo ruim? Entende? Então essas são as coisas que vocês têm que começar a filtrar. Cara, eu vejo pouco internet, o pessoal me manda muita coisa, mas eu vejo muito pouca gente, quase ninguém, falar em coisa positiva. Tem gente boa que tem um puto, mas sempre o processo apocalíptico. Então, o que acontece? A gente já está tão de saco cheio de tanta catástrofe no planeta, guerra e conflito, que quando um influenciador ele potencializa as narrativas de fim de mundo, etc., cara, isso acaba por afundar a gente. Porque ele está cocriando. Entende? Então, por isso que a gente tem que reverter um pouco esse contexto, essas narrativas. Sim, existem reptilianos positivos, principalmente os lagartianos, que ajudam a gente pra cacete. Tá? O chumaré é reptiliano, cobra coral é reptiliano, porra, eles só sabem ajudar a gente. Então, a gente tem que começar a ter esse cuidado, sabe? Porque realmente, se a gente compartilha algo legal, compartilha coisas bonitas, por exemplo, vocês veem que eu vivo compartilhando coisa de gato aí para ver pelo menos alguém rir. Eu sou gateiro, tem muita gente aqui que é gateiro, muita gente através de mim começou a adotar gato e viu que o gato é uma coisa maravilhosa, um excelente companheiro, é um companheiro espiritual e psíquico fantástico na nossa vida. Então, a gente tem que começar a filtrar as nossas conexões, tá? Eu acabo recebendo muita coisa, dou uma olhada, já passo direto, tal. Algumas são interessantes, mas tem aquele cunho que não é legal. Então, assim, eu avalio tudo racionalmente como cientista. Muita coisa aceito, muita coisa não aceito, e outras eu fico na dúvida, realmente, né? Tem coisa que eu fico na dúvida, né? Então, a ideia é que a gente comece a entender esse jogo e ajude a propagar coisas legais, propagar coisas... Tá? Então a gente deveria, gente, realmente fazer uma corrente de ajudar a compartilhar coisas boas, ajudar a compartilhar coisas que façam a gente crescer, sabe? Às vezes eu coloco imagens e não ponho nenhum título. Aí eu sou criticado porque eu não coloco crítico, outros aproveitam, pô, que legal, bonito e tal. Aí você vê a diferença da índole da pessoa. Um monte de gente já me xingou, me mandou a merda porque eu não coloquei nenhum título nas imagens. Eu fiz de propósito, para ver a reação das pessoas. Teve umas 2 ou 3 que foram até ofensivas, que eu até bloqueei e despachei. Tá? E outras viram que era simplesmente para a pessoa olhar e sentir. Eu tenho compartilhado muito desenho do Terry Fabris. E a ideia é essa, você olhar o símbolo, e o que você sente com aquele símbolo, com aquele mercado, aquilo que está ali. Entende? Esse é um processo muito importante de vocês irem elaborando as conexões psíquicas com o plano espiritual. Semana que vem já estou em Novo Hamburgo dando o curso Amarilis em espanhol, né? Vai ser todo o curso em espanhol. Então é isso, gente. A gente tem que se ajudar a compartilhar coisas boas, coisas que tragam esperança para as pessoas, sabe? Eu estive em Brasília agora ali e a gente comentava isso. Porra, cara, só tem desgraça, só tem gente propagando coisa ruim e tal. Então, como que a gente quer elevar nossa frequência se todo mundo fala desgraça?
Tá? Então, gente, a ideia era essa. Então, essa questão do 3IA, eu acho que tem muita fantasia, tem muito, literalmente, muito holograma em cima, tá? E isso é uma das narrativas do projeto Bluebeam, entendeu? Então, esse é o problema. A Bluebeam tem como foco criar o apocalipse holográfico para criar um governo unificado, né? Acabar com os nossos governos individuais, uma economia unificada, e aí vem o reset. O reset econômico, ele vai se basear na queda de todos os países independentes, né? E todos unificados. Aí entraria uma nova moeda mundial. Só que, para isso, eles têm que diminuir bastante a população mundial. E por isso que tem tantas convergências de teorias, tá? E aí a gente fica perdido. Até porque você tem diferentes grupos do sinistro governo secreto trabalhando em projetos paralelos que tem que convergir nesse governo único. Só que cada projeto paralelo tem diretrizes e tem, vamos dizer assim, um tempo para ser aplicado dentro daquilo que eles conseguem. O que está acontecendo? A resistência, tá? Pleidiana, a resistência de Ágata, a resistência de Shambhala, os seres que hoje chamamos de resistência, um deles todo mundo conhece como Cobra, fazem parte de um grupo de seres de várias espécies e raças que tem frustrado os projetos do sinistro governo secreto e dos dirigentes globais, tá? É o que aconteceu com o Covid, que não foi letal como eles queriam, e as vacinas também não foram letais como eles queriam, e por aí vai. Então, o que acontece? Existe um contraponto que está desmontando ou desmantelando grande parte das atividades subversivas desse governo podre, tá? A nível mundial, certo? Mas, qual é o grande problema? Como as narrativas no planeta não são legais, a grande população mundial está envolvida e ela vibra e pensa e sente naquele padrão energético. Então o que acaba acontecendo? Isso gera um inconsciente coletivo planetário de sofrimento, de guerra, de escassez de dinheiro, escassez de trabalho, aquela coisa toda. Vocês percebem? Então, a resistência, ela conta com um número específico de agentes especiais e muito poucas pessoas fisicamente encarnados que conseguem propagar o aspecto positivo frente às narrativas negativas, tá? Então, este grupo de resistência tem conseguido realmente reverter muitas coisas, porém, nem tudo, devido à grande massa populacional humana encarnada, que a gente chama humanos da superfície, como o professor Luiz do Checkmate coloca, estão imersas nessas narrativas não muito legais, entende? Então a gente tem que fazer a nossa parte, compartilhando coisas legais, coisas boas, coisas engraçadas, que faça a gente rir. Sim, tem muita gente em crise de ansiedade, muita. Vorandek, Melquisedeque, só ano que vem cursos, né? Se tiver curso, eu não sei ainda. Teoricamente, devo ter curso, sim. Vocês não tem que perguntar para mim curso, tem que ver no meu site, na agenda, porque eu não sei os cursos que eu dou. Eu chego lá e dou os cursos de última hora. Quem está a cargo del espacio de la Tierra está dividido entre los reptilianos, los draconianos y la Federación. Hay una división. Sí, los cursos online existen. Fabrício, sim, as meditações podem, mas não precisa de vela, mas se quiser usar vela, sem problema. Teoricamente, algumas coisas da Umpram vão para Novo Hamburgo, sim. Estou com a caixa aqui, vou levar na mala. Tá? Então, até mais, cuide-se todo mundo, um ótimo sábado para vocês, beijão para todos e cuidem-se.